E aí, craquedásculos, tudo bem com vocês? Professor Pedro na área para trazer aulas de história extremamente importante para vocês aí e para a equipe Dásculos como um todo. Vocês já pararam para pensar o que seria uma experiência republicana dentro de uma monarquia? Vocês já pensaram em situações de crise contemporânea, seja na política, seja na economia brasileira? Será que não tivemos outros momentos na nossa história que a situação de crise ela também foi bem agravada? E uma última observação, galera. Será que quando a gente olha para esse tamanho de país, ele foi dotado por situações meramente esporádicas ou nós tivemos situações de atuação de governo? Por que será que não houve uma divisão territorial nesse tamanho de Brasil como nós conhecemos hoje? Se vocês consideram essas perguntas importantes, não deixe de ficar comigo até o final desse vídeo, porque a ideia é exatamente essa. Vamos tentar produzir aqui com vocês respostas e reflexões. E outra coisa, vamos trazer curiosidades para que vocês possam incrementar os estudos e, consequentemente, arrasar no Enem. Fechou, galera? Então vem comigo, porque a aula de hoje é uma aula de História do Brasil, pensando o famoso período regencial brasileiro, que vai de 1831 a 1840, quase uma década de situações conturbadas e assim por diante. Pedro, quais são as condições iniciais aí para a gente mencionar esse período regencial? E aí eu já faço um paralelo com a segunda questão que eu colocava para vocês. Situação de crise ou pelo menos uma determinada instabilidade. Nós vamos então pensar o período regencial, olha aqui, como o governo das regências. Pedro, mas o que são regências? O que foram as regências? Para isso a gente precisa dialogar um pouquinho da passagem desse primeiro, sobre a passagem do primeiro reinado para o período regencial. Tá bem? Então, o que aconteceu nesse contexto? A gente não pode esquecer que no dia 7 de abril de 1831, tá vendo a data aqui? 1831 aconteceu a abdicação de Dom Pedro I. Tá bem? E como a gente está falando de uma monarquia no Brasil, e aí o regime monárquico, a passagem do poder, ela se dá por meio da hereditariedade. Ou seja, o representante legítimo do poder moderador deveria ser um herdeiro direto do trono. Tá certo, pessoal? Então esse é um ponto fundamental. X da questão, o herdeiro direto tinha 5 anos. Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Correto? E aí, evidentemente, por conta das questões legais, 5 anos de idade é uma menoridade. Então não dava para ele assumir. Dentro desse aspecto, a gente pode pegar lá na Constituição de 1824, chegava o estabelecimento, então, das regências. Regência, então, seria, no caso brasileiro desse momento, dividida em 3 nomes, correto? Elas seriam escolhidas mediante votação dentro da Assembleia Brasileira, né, dentro da Câmara dos Deputados, ali dentro do Senado Brasileiro. E aí, esses regentes, eles tutelariam o Poder Executivo, porque o Poder Moderador, ele ficaria suspenso até a maioridade do herdeiro direto. E aí, então, a gente compactua o que eu chamo de regências, por isso a gente fala em período regencial. Olha que situação interessante, pessoal. Muitos historiadores vão considerar que o período das regências foi um período de uma certa experiência republicana dentro do ambiente monárquico. Quando eu coloquei essa questão inicial para vocês, é justamente para nós trazermos uma determinada situação que pode parecer contraditória, tá certo? Pode parecer paradoxal. Porque monarquia, Pedro, e você fala experiência republicana dentro dessa dita monarquia, vamos lá para as ditas observações. Lembrando que isso é algo a ser problematizado, tá certo? Então, quando a gente trata a partir dessa questão fundamental, significa dizer o seguinte: os regentes, eles seriam, claro, mediante uma questão constitucional, escolhidos, beleza? Por meio de uma determinada votação. Votação essa indireta, votação essa dentro da Assembleia. Mas se envolve uma escolha por meio de votação, isso traz situações características da República, tá bem? Mas a gente não estava rompendo com uma condição monárquica, vamos deixar bem claro isso. Por isso que vocês podem encontrar, então, que o período regencial foi um período, digamos assim, de leve experiência republicana dentro do período monárquico. Que loucura, né? Nesse contexto, justamente porque nós, às vezes a gente procura
situações para enfatizar uma forma de governo e outra forma de governo, e aqui a gente pode fazer essas ditas comparações. Tudo bem, galera? Beleza? E aí, para a gente avançar nas ditas regências, vamos lembrar que o Brasil teve uma regência trina provisória, o Brasil teve uma regência trina permanente, e aí é o seguinte, a regência trina provisória foi de organização inicial logo após a abdicação de Dom Pedro I, correto? E a regência trina permanente não. A ideia de permanente é porque passou por um processo de escolha, e assim a gente consegue fazer as considerações e tudo mais. Beleza. Colocado isso, o Brasil teve outras regências. A regência una do padre Diogo Feijó e a regência una do Araújo Lima. Então, o que significa isso, pessoal? Que nós tivemos 3 regentes estabelecidos pela Constituição de 1824, mas isso vai mudar ao longo do processo e é isso que eu também quero discorrer com vocês ao longo da nossa aula aqui. Tudo bem? Então, beleza, vem comigo porque eu acho que nós temos pontos importantes para serem tratados quando eu chamo a atenção para essas condições do período regencial. É o seguinte, já que eu estou mencionando as questões que envolvem escolha, é preciso nós pensarmos aqui no primeiro momento a organização, digamos assim, político-partidária do Brasil nesse momento. E aí já fazendo uma outra ressalva. Nós estamos falando, pelo menos de uma ordem de poder executivo, de um período onde pela primeira vez na nossa história nós fomos governados por brasileiros. Tá certo? Então assim, é claro que devemos relativizar essa ideia no sentido propriamente de ser brasileiro para aquele contexto, mas vale no mínimo uma determinada comparação ou uma diferenciação do primeiro reinado. O que eu quero mostrar para vocês agora, tá certo? Vocês que estão estudando, vamos anotar, tá certo? Vamos produzir aí um conhecimento sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês é quais eram as forças políticas do Brasil nesse contexto e o que elas vão defender. Então vem cá, só para vocês terem uma ideia, vamos chegar a essa condição aqui, ó. Olha esse quadro que eu montei para vocês, galera. Aqui eu estou falando das correntes político-partidárias. Pedro, eu posso considerar os partidos políticos? Vocês podem considerar, pessoal, mas a gente não pode pensar que tinha o mesmo desenho de partido político que tem hoje, em questão de filiação, em questão de estatuto, não. Na verdade, aqui eu estou falando de agremiações de pessoas espalhadas por várias províncias, que a gente, no mínimo, vai tentar mapear a partir dessas 3 condições que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar primeiramente os liberais moderados, depois a gente analisa os liberais exaltados e, por fim, os ditos restauradores, como vocês estão vendo aqui. Observe uma coisa, liberais exaltados, formados por aristocratas do Centro-Sul. Aristocratas, elite agrária. Centro-Sul estiveram intensamente ligados ao processo de independência brasileiro, que contou com a participação direta de Pedro I. Então nós temos essa condição. Dentro desses aspectos, olha o que eles vão defender. Manutenção de um regime monárquico, correto? Com o aumento das funções do poder legislativo. Pensa comigo uma coisa, por que essa dita elite, ela não vai defender as condições, as considerações propriamente republicanas? Porque o ideal monárquico para eles era interessante para manter os seus ditos privilégios. Tá certo que isso não era um consenso entre eles, mas o medo aqui, ele vai, evidentemente, num sentido de como, às vezes, um ideal, sei lá, republicano, poderia avançar a uma radicalização. Quando eu falo radicalização, a classes subalternas, classes populares, escravos, lutar em prol de emancipação, sei lá, política, ou propriamente lutar em prol de liberdades políticas. Para isso, a gente consegue olhar aqui para os liberais exaltados, galera. Olha só que ponto importante. Liberais exaltados, termos interessantes, né? Um mais moderados, outros mais exaltados. Formados por pequenos comerciantes e homens livres, e uma relativa influência entre as camadas populares. Relativa, não dá para a gente afirmar com veemência isso. Defendia a autonomia das províncias, reformas políticas mais amplas e o fim do poder moderador e uma república. Fechou, galera? Observe uma coisa, por que eles foram considerados exaltados? Porque aqui nós conseguimos perceber situações de maior intensidade, digamos assim, transformatória, de mudanças. Não estou nem falando em revolucionárias, tá bem? Mas, por exemplo, quando você fala em república que eles estão defendendo, vai entrar numa contraposição com relação às condições
propriamente monárquicas, e assim por diante. Quando eu falo em fim do poder moderador, quando eu falo em autonomia das províncias, vamos guardar isso daqui para a gente discutir depois, mais à frente aí, em um outro determinado aspecto. Correto? E por último, o formado por comerciantes portugueses, burocratas e militares, estavam evidentemente ligados à condição do retorno do imperador e à monarquia. Esses eram os caramurus, os restauradores, tá bem? Os exaltados eram tratados como os farroupilhas e os moderados eram tratados como os chimangos. Fechou, pessoal? Esses são pontos importantes. Desse determinado desenho vai sair então as condições dos regentes. Então vamos voltar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a partir disso, de como a gente vai discorrendo sobre essa primeira regência. Na verdade, a segunda regência, né? Porque aqui eu já estou partindo da trina permanente, tá bem? Então, escolhido 3 nomes que vão sair desse emaranhado de situações que vocês estão vendo aqui, a gente consegue perceber a primeira atuação do regente, tá certo? Na verdade, dos regentes, né? São 3 regentes aqui dentro dessa condição. Beleza. Aí a gente começa uma determinada movimentação um pouco diferente no período regencial e até um pouco diferente no regencial e bem diferente com relação ao princípio do primeiro reinado. Por que você está falando isso, Pedro? Justamente como vai se desenhar o poder político no Brasil nesse momento, olhando para as suas divisões, olhando para as suas províncias. Pedro, qual que é o ponto que você quer chegar? Pessoal, nós vamos dividir esse período regencial, e vocês vão encontrar nos nossos materiais, a seguinte condição. O período regencial, ele foi dividido em 2 grandes momentos. Um período de avanço liberal e um período de regresso conservador. Pedro, me dá um maior exemplo com relação à condição liberal. Beleza, vamos para essa regência, a trina permanente, que vocês observarão qual o ponto que eu quero chegar quando eu falo desse avanço liberal. Tá? Termos liberais já apareceram ali, os exaltados e os moderados. Para isso, vamos para essas 2 observações. Primeiro, criação da Guarda Nacional. 1831, foi criada uma Guarda Nacional no Brasil, que a gente vai pensar mais ou menos assim. Foi um poder paralelo ligado às localidades do Brasil. Muito mais ligado às localidades e às províncias do que propriamente ao poder central. Aí vocês perguntam assim, Pedro, você está falando da Guarda Nacional como paralelo. Paralelo a quê? Ao Exército Brasileiro. Digamos que aqui nós estamos desenhando uma determinada força interna às condições políticas, às condições militares no Brasil, coisa que não havia antes. Tá bem? Então, é um ponto bem interessante essas condições. E aí eu faço uma outra observação. O estabelecimento do Código de Processo Criminal. Um código de processo que vai atribuir poder de atuação, evidentemente para contenção de crimes, para as localidades também, para os famosos juízes de paz. Opa, legal. Vamos lembrar uma coisa, aqui eu não tenho uma condição propriamente técnica estabelecida. Não, estava muito ligado às localidades por meio de escolhas ali. Quando eu falo que estava muito ligado às localidades, o que isso dimensiona? Que as regiões brasileiras, as províncias brasileiras, começam a ter determinados poderes que não tinha antes lá no primeiro reinado. Isso é o princípio do avanço liberal. Ou seja, quando a gente chegar aqui no ato adicional, isso vai ser sistematizado com vocês. Mas, de qualquer forma, esse é o princípio. Falar do avanço liberal é pensar como algumas condições elas foram se modificando. Quais condições, Pedro? No sentido, principalmente, do aumento da autonomia política e até legislativa das províncias. Quer ver? Dá uma olhadinha, vem comigo aqui para esse slide. Isso! Esse slide aí, galera, eu estou sistematizando essas 2 condições com vocês. Não deixe de pegar o nosso material disponível aqui, porque eu trago situações importantes sobre essas questões aí. Guarda Nacional, força pública composta por homens eleitores com idade de 21 a 60 anos, ligada às localidades. A guarda foi criada para controlar as manifestações e impedir as revoltas. Olha que situação interessante, né? Vamos aqui, ó, para vocês, ó, vou dar uma ênfase aqui nessa condição, ó, tá bem? Ligadas às localidades. E quando eu olho para o Código de Processo Criminal,
o Código deu maiores poderes aos juízes de paz, tá bem? A juízes de paz, eleitos nas localidades, tá bem? Em processos criminais, além de ser estabelecido no Brasil pela primeira vez na história, o famoso habeas corpus. Então, pode voltar para mim aqui, só para a gente intensificar essas ditas condições, pensando evidentemente em como eu quero produzir uma reflexão com vocês. Essa é a ideia, galera. Qual a reflexão aqui? Pedro, você falou de avanço liberal, né? Então, esses pontos são fundamentais para nós pensarmos esse dito avanço liberal. Aqui 1831, aqui 1832. Que legal, que interessante e que diferente no Brasil nesse momento. Beleza, a gente vai discorrendo assim, a gente consegue perceber que nós tínhamos bons nomes participando aqui, haja vista Feijó. E aí vamos lá, vamos pegar 1834, ato adicional. O ato adicional, um outro grande exemplo para vocês intensificarem a perspectiva de avanço liberal. Aqui eu considero que a gente fecha o sentido desse avanço, pelo menos do ponto de vista conceitual, e tentando levar para o campo prático. Acho que esse é um ponto interessante também, né? Esse avanço liberal tendo todas essas suas condições. Quer ver? Vamos mais uma vez para as nossas análises aqui. Ato adicional, beleza? Vamos fazer um recortezinho. Preste atenção e vocês vão anotar aí. Criação de assembleias legislativas provinciais. Ô, galera, vamos pensando nessas condições, tá bem? Criação de assembleias legislativas provinciais. O que isso nos identifica? Tá bem? Fica evidente que aqui o que eu tenho é o aumento considerável das províncias tendo as suas autonomias políticas. Beleza? Dá pra gente fazer uma comparação interessante aqui, ó. Vou até fazer esse recorte aqui com vocês, ó, com relação ao federalismo. Olha que situação interessante. Ah, Pedro, o Brasil está avançando uma situação federalista? Não propriamente, porque isso é um conceito bem republicano, aliás, ligado à república. Mas o Brasil estava abrindo as suas condições, quando eu falo abrindo, no sentido de reverter o unitarismo da monarquia. Isso é a essência do avanço liberal. Olha outro, ó, extinção do Conselho de Estado junto à suspensão do poder moderador. Outro ponto fundamental, Conselho de Estado, criado lá propriamente por Pedro I, então a gente leva a essas condições, beleza? E por último, a gente considera o estabelecimento aqui, ó, da regência una. Olha o textinho, extinção da regência trina e a escolha de apenas um representante para ocupar o cargo de regencial. Então, pode voltar aqui, galera, só para a gente cada vez mais sistematizar aí as condições do período regencial, pelo menos no avanço liberal e assim por diante. O Brasil, nesse momento, vai viver uma determinada condição política um pouco diferente daquela comparada ao primeiro reinado. O primeiro reinado ele vai enfatizar muito, pessoal, e aí nós temos uma aula fundamental disso, não deixe de acompanhar, tá bem? Falando com relação ao unitarismo. Quando eu chego no ato adicional, o que a gente consegue perceber, galera? Que isso vai mudar um pouco, principalmente por conta dessas autonomias. Beleza, Pedro? Então o Brasil caminhava para a República? Não. Beleza, Pedro? O Brasil então caminhava para um liberalismo do mais tradicional possível? Não. E aí eu chamo atenção para a nossa instabilidade. Correto? Porque é o seguinte, a gente precisa levar as condições a essas ditas regiões que aumentavam as suas províncias. Observe uma coisa, aqui eu tenho uma regência importante, que é a regência do Feijó, e olha o que eu coloco dentro dessa regência do Feijó, beleza? Instabilidade política considerável, aumentando as revoltas regenciais. Aqui o que acontece, pessoal? Não necessariamente essa autonomia das províncias foi uma garantia para a manutenção de uma estabilidade dentro do Brasil naquele momento. Por isso que vocês vão estudar, vão encontrar que dentro do regencial nós tivemos várias revoltas regenciais. Várias revoltas que ocupam aí um quadro considerável de manifestações, de conflitos e tudo mais. Aí eu faço uma observação. Qual a observação que eu quero colocar aqui para vocês? No início da aula eu falava,
Quando a gente analisa o nosso cenário atual, politicamente falando, e a gente analisa algumas revoltas, algumas manifestações, será que em outros contextos nós não tivemos situações, sei lá, piores? Eu acho que o regencial é um exemplo de como nós tivemos momentos conturbados também. E nesses movimentos conturbados aqui, nós temos uma situação, e aí dá até para fazer um paralelo com uma outra questão que eu colocava no início da aula, pessoal. Qual, Pedro? A questão do nosso tamanho territorial. Foi dentro do período regencial que nós tivemos importantes contestações também com relação a isso. Quer ver? Vamos para o mapa. Mapa fundamental nesse sentido. Revoltas regenciais, aqui eu estou especificando-as para vocês. Tá bem? Então nós temos, eu vou do ponto de vista cronológico, correto? Vamos pegar aqui algumas situações importantes. Revolta dos Malês, estão vendo aqui, ó? Revolta dos Malês, uma revolta em Salvador importante, porque negros, escravos, ex-escravos islamizados tentaram, na verdade pensaram, porque não chegaram propriamente a uma revolta, né? Isso ficou mais no campo da articulação. Tentaram avançar a um ambiente, digamos assim, de revoltas e tudo mais. Não deu certo, mas traz uma situação importante para a gente. É uma manifestação contra a situação vigente. Outra aqui importante, cabanagem, na região do Grão-Pará. Essa, se vocês pegarem por temporalidade, ela vai avançar inclusive em proclamação de governos independentes. Certo? Francisco Vinagre, Eduardo Angelim e assim por diante. Então tá bom. Participantes aqui, Pedro. Aqui eu tenho a elite regional e aqui eu tenho as camadas populares. Ou seja, pessoal, são reivindicações das mais variadas possíveis. Eu consigo fazer uma observação também aqui no Maranhão e consigo fazer uma outra observação com a Sabinada aqui também na Bahia. Revoltas essas que tiveram caráteres diferentes, digamos que movimentos evidentemente diferentes e participantes diferentes. Para nós encerrarmos, olha a Guerra dos Farrapos aqui. Essas outras duas são importantes, né, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas as que mais vão aparecer aí no conteúdo de vocês são essas 5 que eu estou apontando. Tudo bem? Essa Guerra dos Farrapos, uma guerra interessante, complicada e promoveu uma separação do Brasil de 1835 a 1845. Ou seja, aquela pergunta inicial, olha o tamanho do Brasil. No regencial, esse tamanho foi extremamente contestado. Então pode voltar para cá, para vocês terem a seguinte noção. Essa instabilidade que eu coloco aqui, ela foi uma instabilidade que foi jorrada por várias províncias. E aí eu vou além. Tá bem? As diferentes formas de manifestação. Então, nós tivemos camadas médias da sociedade se manifestando. Nós tivemos camadas baixas da sociedade se manifestando. Nós tivemos, pensem comigo, escravos se manifestando. Justamente em um contexto onde que a ideia propriamente do moderador, ela estava, pelo menos, suspensa. Correto? O trato com a elite, nesse momento, também era diferente. Se pegarmos, por exemplo, como que a Guerra dos Farrapos foi resolvida, a elite era muito mais calma, as classes médias baixas, era muito mais forte a atuação do governo. Dentro desse cenário, nós temos em 1837 o estabelecimento do segundo regente Uno, o Pedro de Araújo Lima. Vamos caminhar, então, por um processo de extrema instabilidade, como vocês viram, e aí, por ordem, por articulação dos liberais naquele contexto, tá bem? O Brasil começa a pensar, na verdade, os liberais começam a pensar na possibilidade de reestabelecer uma ordem monárquica com o padrão de Dom Pedro I, ou seja, unitarista, de poder moderador. Para isso se organiza o que nós chamamos de Clube da Maioridade, porque o Pedro de Alcântara, que tinha aqui em 1831 5 anos, estava para completar 15 anos em 1840. Devido a uma votação interna à Câmara, tá bem? A maioridade brasileira, ela sai de 18, ela sai de 21 e vem para, sai de 18 anos e vem para 15 anos, e aí nós temos, dentro desse determinado momento, uma legitimidade de poder de participação política para Dom Pedro II, ou seja, para Pedro de Alcântara.
é o que eu coloco aqui para vocês, 1840, golpe da maioridade, que é tratado como golpe por conta de como a medida foi estabelecida ali dentro da nossa Assembleia, né? Pelos trâmites que foram estabelecidos ali. Correto? Então são apontamentos importantes. Vale uma última ressalva. Em 1840 foi aprovada uma lei interpretativa do ato adicional. Para quê, Pedro? Para diminuir o poder das assembleias provinciais. Muitos linkavam as revoltas a esses problemas. Só que agora nós temos uma lei que vai garantir, legitimar um determinado governante com 15 anos no poder político brasileiro. E assim a gente coloca um ponto final no regencial e a gente avança no segundo reinado brasileiro. É isso que eu quero que vocês compreendam do período regencial, tá certo? Vamos desenvolver aqueles 3 primeiros tópicos ao longo dos nossos conteúdos, tá bem? Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre o regencial, uma aula de História do Brasil. Então, se vocês gostaram dessa aula, não deixem de se inscrever no nosso canal, tá certo? Dá um like aqui pra gente, ative o sininho das notificações, porque isso só vai ajudar a galera da Asclos a potencializar os conteúdos. Muito obrigado mesmo, bons estudos e vamos que vamos, porque o Enem tá por aí. Tchau, tchau!